transporte coletivo é um tema que eu acompanho com muito cuidado, porque, assim, como eu disse, eu sou uma usuária do transporte coletivo, eu escrevo muito sobre as minhas experiências no transporte coletivo e também participo aí, desde sempre, das grandes lutas, né, que já foram travadas aqui na nossa cidade em função do transporte coletivo. E não foram poucas, né? Foram grandes lutas, importantes lutas, nas quais, no mais das vezes, saímos derrotados, né? Porque, enfim, por isso estamos nessa situação em que entra prefeito, entra secretário, sai secretário, e a gente não tem o nosso transporte coletivo minimamente melhorado, né? Aqui em Florianópolis, como eu costumo dizer que cada mudança que as prefeituras, os novos prefeitos, novos secretários fazem, sempre é uma mudança para pior, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver uma mudança para melhor, né? Então, transporte coletivo é realmente um nó importantíssimo que precisa ser enfrentado por essa cidade, né? E o que eu penso, dá para trabalhar com a ideia do transporte coletivo em dois aspectos, né? O primeiro desses aspectos é a gente pensar exatamente quem são essas empresas que dominam esse sistema, né? E por que essas empresas estão aí desde sempre, né? Porque são as mesmas empresas desde, se eu não me engano, desde o final dos anos 50, que essas empresas que hoje conformam o tal do consórcio Fênix são as mesmas empresas, os mesmos donos, mudam o nome aqui, um pouco ali, mas é o mesmo pessoal que vem mantendo o controle, né, desse transporte coletivo, e não tem para ninguém, né? A mesma, quando foi para ter essa ideia de um consórcio, foi para ter a ideia de uma licitação, se esperava que viesse alguma coisa melhor, mas não, o que se apresentou foi mais do mesmo. Então, assim, é uma perplexidade que se coloca para a gente. Claro, a gente que conhece um pouco a estrutura da cidade, da política, a gente sabe por que essas pessoas estão aí e por que elas não querem largar o osso, né? E por que vivem dizendo que o transporte dá prejuízo, que transporte isso, que transporte aquilo, mas não larga o osso de maneira nenhuma e seguem mantendo esse tipo de coisa na nossa cidade. Outro aspecto para a gente pensar é justamente a questão da mobilidade, né? Eu sei que essa proposta do transporte integrado, que nós sofremos hoje, que eu digo que a gente sofre o transporte integrado, foi uma proposta apresentada ainda na época da Frente Popular, né, do governo Sérgio Grando, e na época eu fui radicalmente contra, porque eu sempre pensei que a cidade de Florianópolis, ela tem depois até o Werner pode falar um pouco sobre isso, mas a cidade de Florianópolis, ela tem os espaços de linha de um lugar a outro, eles são muito pequenos, eles são muito curtos. Não teria, para mim, não tem sentido ter essa integração, né? Porque essa integração, ela é como se fosse, quem usa o transporte coletivo sabe do que eu estou falando. A integração é um horror e uma guerra. Porque aí, por exemplo, tu pega um ônibus lá no Ticem, tu fica na fila 45 minutos para vir sentada, aí tu chega no terminal de transbordo e tu tem que enfrentar uma outra corrida de cotovelada para poder chegar no ônibus e também pegar um banco para sentar. Então, assim, é uma loucura, são jogos vorazes, né? Tu tá ali dentro do ônibus, tu tá sempre jogado nesses jogos vorazes, de buscar o banco e tal, porque a gente fica muito tempo no transporte, né? Então, não tem um movimento na cidade, a cidade não caminha, a cidade não anda. Então, tu entra dentro de um ônibus para vir em pé, tu vai pegar um ônibus do centro ao Campeche, daria uns 15 minutos se viesse, né, a 1.000, numa faixa única, mas não, tu leva às vezes 1 hora e meia por causa do engarrafamento, por causa dos carros, piriri, pororó, porque a gente não tem uma via única para o transporte. Então, tem esse problema da mobilidade também. E tem a terceira linha, que é justamente do sofrimento humano, né? Que eu penso que, para os escritores, por exemplo, as plataformas de transporte coletivo deve ser um prato cheio para poder escrever sobre o sofrimento humano. Aquilo que tu falaste no início da tua fala sobre o olhar das pessoas é uma das coisas que eu mais me emociono quando eu estou no transporte coletivo vindo para casa, né? Que às vezes tu senta do teu lado uma pessoa e tu vai conversando, e é um pouco isso, a pessoa saiu de casa às 5 da manhã, está voltando para casa às 4, 5 da tarde, depois de passar todo esse tempo, às vezes num restaurante, fazendo comida, fechada ali dentro, e tem que passar por todo esse sofrimento.
né, que é um sofrimento que começa desde que tu entra dentro do terminal, né, que tu fica naquelas filas imensas, que o horário não sai no horário, que o tempo entre um ônibus e outro é uma coisa absurda, né. Então, quanto mais os bairros são de classe média, média alta, mais horário tu tem. Então, se tu vai para Coqueiros, se tu vai para o Estreito e tal, tem ônibus a cada 5 minutos. Eu fico chocada com isso, né? Por que tem ônibus a cada 5 minutos para o Estreito e não tem a cada 5 minutos para o sul da ilha? Né? E a gente tem que ficar, às vezes, 40 minutos esperando um ônibus, e se quiser vir sentada, tu tem que esperar passar 5, 6 ônibus para tu poder entrar dentro do ônibus. No final da tarde, então, é um sofrimento. Então, esses 3 elementos, né, que eu acho que tem que ser pensados por quem pensa o transporte coletivo. E eu costumo fazer isso, né, porque quando eu fico muito enlouquecida com as coisas do transporte coletivo, eu vou na prefeitura. Eu vou na prefeitura e falo com as pessoas, com quem está lá, o pessoal do transporte e tal. E eu tenho certeza absoluta disso que eu vou dizer. Ninguém ali usa transporte coletivo. As pessoas que pensam o transporte coletivo não usam o transporte coletivo, elas não passam por essa experiência dramática. Elas não passam por essa experiência dramática. E eu me lembro, a primeira vez que eu fiz um abaixo-assinado foi quando ainda o transporte coletivo era na Tolentino, ali na Francisco Tolentino, o ônibus que a gente pegava para ir para São José, vinha da universidade, descia em frente ao terminal Rita Maria, atravessava a rua, pegava o ônibus para ir para São José. Beleza, 10. Aí, o que aconteceu? Tiraram a parada quando criaram o terminal lá em cima, perto da praça, tiraram a parada do terminal Rita Maria. Então, a gente vinha da universidade, passava em frente ao terminal Francisco Tolentino, via o ônibus que estava indo para o Cobrasol, que já estava quase saindo, e a gente tinha que fazer a maior volta, dar aquela volta tremenda lá em cima no viaduto, voltar, entrar no terminal novo, descer, vir correndo com a pasta cheia de livro, e até o terminal da Francisco Tolentino, e chegar lá, e o ônibus do Cobrasol já tinha saído. E a gente tinha que ficar lá esperando 20, 25, 30 minutos, de noite, às vezes 10h30, 11 horas da noite. Então, eu peguei, fui lá na prefeitura, fiz um escândalo lá. E assim a gente vai fazendo esses bafões, né, que pode ser individual ou coletivo, né, como já tivemos, tu falaste da revolta da catraca, que foi importante com relação ao valor do transporte, né, mas a gente fica nessa coisa muito, nessas lutas que ficam pontuais em cima de questões como o valor da tarifa, e não como um sistema como um todo, né, embora, obviamente, naquela época da revolta da catraca, que começou por causa do valor, ele também se estendeu, obviamente, para essa discussão mais estrutural, né? E essa discussão que a gente tem ao longo dos tempos aqui. Por que a gente não tem o transporte marítimo? Por que a gente não tem linhas únicas para ônibus, né? Então, sempre a resposta é a mesma. Não pode fazer a linha para ônibus porque não vai ter o espaço para os carros, né? E eu sempre digo, fodam-se os carros, né? A prioridade tem que ser o transporte coletivo. Se tiver que fazer, que nem aqui, que tem para o sul agora 3 pistas, uma delas ser exclusiva do transporte coletivo, que as 2 pistas dos carros fiquem paradas, que os carros, né, fiquem ali. A gente tem que fazer uma opção pelo transporte de massa. Infelizmente, a gente não vê isso. Quer dizer, a cada novo candidato a prefeito que nós temos, essas pessoas aparecem com propostas mirabolantes que nunca são levadas em prática. Eu nunca me esqueço, por exemplo, do Dário Berger, né, da campanha que ele fez quando fez campanha para prefeito e venceu. Uma das coisas que ele trabalhava muito era isso, andava de ônibus para lá e para cá, ouvindo as pessoas e tal, e tudo uma mentirada que acabou em nada, né? Então, agora, quem vai pegar a cidade? Provavelmente o Jean de novo, nada vai mudar, os mesmos caras vão continuar aí, né? E o transporte coletivo não avança, essa questão do transporte coletivo não avança. Mas isso também tem um motivo muito claro, né? É porque não há o menor interesse em possibilitar isso que tu falou, Maurício, vida ali, tempo livre para os trabalhadores e muito menos conforto para os trabalhadores. Isso não existe no capitalismo, né? Então, quando a gente faz essa luta pontual por melhoria no transporte coletivo, a gente sabe que é uma luta meio inglória e que a gente vai conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a gente não vai ter realmente um transporte coletivo de qualidade nesse sistema capitalista de produção aí, né?
A gente vai precisar mudar a forma de como que a vida se organiza para que realmente o trabalhador, ou a pessoa que, né, sai de casa para ir para a produção, para produzir riqueza, que essa pessoa possa ser carregada com cuidado, né, que esse transporte possa ter qualidade. E tem outro detalhe também, aqui o nosso transporte coletivo é só para nos levar para o trabalho mal, né, a gente vai para o trabalho mal, e não temos o transporte coletivo no final de semana, onde também a gente não tem como sair para a rua. Eu moro no Campeche, e se eu quiser sair no domingo, eu tenho que ficar 1h30 no ponto de ônibus, porque o ônibus vai demorar mais ou menos isso para passar, né? Então, assim, como que é possível a gente poder ter o lazer, poder visitar os amigos, os parentes no final de semana, se a gente não tem como se deslocar? E que se eu tenho uma pessoa que mora no norte da ilha, por exemplo, eu vou levar um dia inteiro para ir e voltar, né? Então, assim, não há, por parte desse sistema que está aí colocado, a preocupação com a gente, nunca vai ter, né? A preocupação sempre vai ser com o lucro daquelas empresas e como é que essas empresas vão cada vez lucrar mais, né? Então, quando vem, por exemplo, a proposta de BRT, ou a proposta de um trem, né, que sejam realmente transporte de massa, que carregue muita gente, eu fico me perguntando, isso será real, né? Isso realmente virá a acontecer? Porque a impressão que eu tenho é de que não, né? Não com esses políticos desse espectro, né, que nós temos aí, que são políticos que estão aí para servir a essa mesma classe dominante que está aqui na cidade desde sempre. Então, assim, ou a gente muda isso, ou tudo isso que eu estou falando aqui vai continuar, né? Nós vamos ter de novo candidatos que vão falar que vão fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, aquele candidato que vai ganhar a prefeitura não vai fazer isso, ou seja, essas empresas vão continuar sugando a nossa vida, levando lucro, e nós vamos continuar reclamando do transporte coletivo e conseguindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que para mim isso é muito desgastante, né? Porque é muita energia que a gente coloca nisso, sendo que a gente podia estar indo para a praia curtir, né? E a gente tem que estar em reunião, em passeata, em não sei o quê, manifestação, piriri, pororó, para fazer isso. E a ideia do passe livre é outra coisa que também é incognoscível, né? Que essa ideia não seja aceita pela maioria da população, porque como eu também ando bastante eu só ando de transporte coletivo, converso muito com as pessoas, e as pessoas não entendem isso, elas acham que não, tem que pagar a passagem, como é que vai querer que seja uma passagem de graça, né, que eles acham que a gurizada quer demais, a passagem de graça, e não entende que não é a passagem de graça, né, que essa passagem vai ser subsidiada por aqueles que se utilizam da nossa mão de obra, do nosso trabalho, que são os empresários, eles devem bancar esse transporte, né, para que a gente possa sair de casa e ir produzir a riqueza para eles, né, mas a população não entende isso, e talvez eu vejo muito isso, discuto muito isso nos nossos grupos, né, de pessoal mais à esquerda e tal, de como que a gente também é incapaz de fazer esse debate, das pessoas compreenderem o que significa o passe livre, né, e como é que isso é, e por que isso é, e quem é que vai financiar, né? Talvez o Werner possa explicar um pouco melhor isso para as pessoas. Mas isso são coisas que me incomodam profundamente, porque a pessoa está ali, está sofrendo aquilo ali, né? Está vivendo aquele drama, aquele desespero, e, ao mesmo tempo, não apoia essas lutas que muitas vezes são levadas por grupos pequenos e que, em um ou outro momento muito conjuntural, consegue expandir para mais gente, mas ainda assim, né, quem participa das lutas sabe o tanto que a gente ouve de xingamento e de tudo na porta do terminal, quando está distribuindo panfleto, ou quando está fazendo alguma manifestação, né? Então, também há esse descompasso entre o entendimento das pessoas sobre o que é o transporte, como que ele tem que ser, e nós mesmos que queremos esse transporte melhor, né? Então, essa conversa com a população é que eu acho que a gente ainda não teve capacidade de fazer bem, né? A gente faz essa discussão, a gente briga, a gente grita e tal, mas esse entendimento profundo, né, dessas três vertentes, né, que eu falei, a questão de quem
tem o controle dos negócios, né, de mobilidade urbana e de sofrimento humano nesses momentos de transporte coletivo, a gente não consegue passar com eficácia, né? E é uma coisa que, para mim, é incognoscível, porque se a gente morasse numa megalópole, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde as distâncias são imensas e que realmente a pessoa leva 1 hora e meia para vir quilômetros, né, de ônibus, eu até posso compreender e às vezes posso até entender como é que isso é difícil de melhorar. Mas aqui em Florianópolis, não, aqui as distâncias são pequenas, né, não tem cabimento a gente viver esse sofrimento, né? Eu sempre falo sobre o sofrimento que eu mesmo passo aqui do Campeche, de ter momentos, por exemplo, de vir da universidade à noite, em que leva 2 horas e meia para chegar aqui, e não é brincadeira, né? É o tempo em que tu fica na parada na UFSC, até passar o ônibus da UFSC, até chegar no centro, do centro para o Rio Tavares, fica meia hora, fica 1 hora e meia, então é terrível. E outra coisa, o sistema não é integrado, ele não é integrado, porque tu salta do ônibus e não pula para outro. Tu fica ali na fila horas, muito tempo, para pegar outro ônibus para seguir em frente. Então, essa proposta que começou lá com o Grando, ela já não era boa na época, eu sei que não era o mesmo sistema, mas também não era bom, e o que está aí hoje também não é.